E alterações na dimensão vertical da face. Então a gente tem, por exemplo, o que pode causar alteração na dimensão vertical? Mordida profunda, né? Mordida profunda sobre mordida e mordida aberta, que você pode aumentar, você tem um aumento da dimensão vertical, né? A pessoa não fecha muito a boca. E isso mostrou, teve um estudo interessante de pacientes que sofreram impactação maxilar, ou seja, pacientes que tinham sorriso gengival, né? E para resolver isso, a ortognática faz o quê? Serra a boca da pessoa, arranca um teco da maxila e gruda de novo, né? E com isso você tem uma diminuição da dimensão vertical. Observou que quando você tem essa diminuição de no mínimo 3 milímetros, tá? Há uma alteração, que tem essa alteração ortopédica, diminuindo a altura facial, houve também uma redução do ângulo crânio-cervical. Ou seja, houve uma alteração, uma inclinação da cabeça para suprir aquela diminuição da dimensão vertical que a pessoa teve. Então, existem indícios que mostram que mordidas profundas, mordidas abertas também causam inclinação da cabeça em relação à base do crânio, né? Em relação à coluna, tá? Então você tem uma alteração dessa inclinação e isso pode alterar sim, né? Lá na frente a coluna cervical do paciente. Aqui a gente tem um estudo, né, que foi feito com indivíduos e que mostra que, por exemplo, indivíduos que têm uma dimensão vertical diminuída, bracocefálicos, por exemplo, que apresentam uma face mais quadrada, ele apresenta um ângulo da base do crânio em relação à coluna cervical diminuído. Em compensação, num paciente dólico, por exemplo, que apresenta um aumento da dimensão vertical e com isso você também tem um aumento entre o ângulo da base do crânio e a coluna cervical. Também é típico que indivíduos de face curta levem muitas vezes a postura de cabeça reduzida, tem marcadamente a coluna cervical superior retrocurvada, ou seja, eles têm uma tendência à retificação, né? A cabeça ir para trás e a coluna fica toda para trás. Então, o que acontece? Pacientes com... Aí foi um estudo interessante que assim, foi pacientes com cifose, foi o contrário, foi pacientes que tinham um problema já e eles foram observar para ver quais tinham problemas de maloclusão ou não. No controle observou-se que os grupos de deformidade da coluna vertebral tinham o dobro da frequência de deformidades oclusais. Ou seja, do grupo controle, né, com normo-oclusão, se você for ver ali todos os pacientes, mais da metade, o dobro, o dobro, apresentavam problemas de maloclusão. Eles tinham já tinham uma deformidade na coluna e apresentavam um problema de maloclusão. No meu estudo, assim, o primeiro trabalho que eu encontrei foi o de Hitchcock. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Hitchcock, ele fez um trabalho, foi a primeira vez que falaram que poderia ocorrer essa alteração, né, da coluna. Então, ele falou justamente de uma menina que fez uma cirurgia, aqui, Hitchcock, 1969, achei. Uma menina de 14 anos submetida a uma cirurgia de escoliose, que é uma cirurgia cruel, né, que você faz um corte, assim, em toda a coluna, para retificar a coluna, como é que fala? A coluna tem escoliose e ela fez tudo para retificar a coluna, para deixar a coluna reta. E ela apresentava mordida profunda. E ele acreditava, já naquela época, né, em 1969, de que esse problema que ela tinha foi derivado dessa mordida profunda que ela tinha. Tá? Então foi a primeira vez que alguém falou sobre isso.